Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs, diversas comunidades, localidades do nosso Regional Sul 4 da CNBB. É uma alegria podermos nos encontrar de modo virtual. Mês de setembro, mês em que somos convidados a dar uma atenção toda especial à palavra de Deus, a Bíblia. E aqui estamos, enquanto regional, para mergulharmos na proposta que a Igreja no Brasil, por meio da Comissão da Animação Bíblica Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, escolheu a carta aos Efésios como tema e o lema Vestir-se da Nova Humanidade, capítulo 4, versículos 24 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ontem tivemos a primeira parte, onde fomos convidados a dar um mergulho, um sobrevoo nos elementos históricos, na estrutura e tantos outros elementos próprios da carta aos Efésios. E hoje, esse segundo momento e último do nosso estudo, iremos refletir sobre o lema propriamente dito, vestir-se da nova humanidade. É uma alegria muito grande poder estar em sintonia com todos vocês. Por isso, queremos contar com o maior número possível para que esta alegria se estenda, maior número possível de pessoas participando. Por isso, divulgue, vamos compartilhar o link, vamos nos manifestar em nossa apresentação, dizendo qual o lugar, a paróquia, a diocese, de onde você nos acompanha. Também eventuais dúvidas, questionamentos, e aqui estaremos para esclarecer ao final da nossa exposição. Antes de passarmos a palavra ao nosso assessor, Padre Osmar de Batim, padre da Diocese de Rio do Sul e também professor da nossa FACASC, aqui em Florianópolis, eu pediria à Juliana que pudesse realizar este momento de oração, de espiritualidade inicial. Boa noite, Juliana, bem-vinda. Boa noite, Padre Antônio, obrigada. Boa noite a queridas irmãs e queridos irmãos que nos acompanham nessa noite através dessa live. Iniciemos a nossa segunda noite de estudo novamente rezando a palavra de Deus, pois é um grande tesouro que Deus nos oferece diariamente. A melhor coisa que podemos fazer é rezar através da palavra. Como ontem, você pode abrir a sua Bíblia para rezarmos juntos o Evangelho do dia, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Passamos em nossa fronte o sinal do cristão, convidando ao Espírito Santo e ao Deus Pai e ao Deus Filho que permaneça conosco, nos ilumine e nos dê sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus entrou num barco. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não viram por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são esses, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Graças a Deus. Passamos agora um breve momento de silêncio e reflexão sobre o que a palavra nos diz. Você pode repetir algo que lhe chamou a atenção, algo que nessa noite Jesus quis falar para você. Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Após esse breve silêncio, eu convido vocês a rezarmos juntos a oração do Sínodo. Um minutinho que vamos compartilhar. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assiste-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós que, sempre e em toda parte, agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa live a todos nós, que o Espírito Santo conduz. Muito bem, muito obrigado, Juliana, por conduzir a nossa oração, espiritualização inicial. Muito obrigado. E neste momento, então, sem muitas delongas, vamos passar a palavra ao nosso querido assessor, Padre Osmar de Batim. O senhor se sinta em casa, fique tranquilo, porque ontem à noite nós ficamos aí com o gosto de queremos mais. Então, bem-vindo, se sinta em casa e desde já muito obrigado. Boa noite, Padre Antônio, o nosso secretário executivo do Regional. Boa noite também a todos que nos acompanham na nossa segunda live especial da Carta aos Efésios, do mês da Bíblia 2023, que nos tem esse tema, como já conhecido e anunciado entre nós, vestir-se da nova humanidade. Efésios 4, 24. Faço esse convite, como eu fiz ontem à noite também, que você tenha a sua Bíblia aí no lado, porque eu sempre gosto muito de usar a Bíblia, ler os textos, que vai nos ajudar também a mergulhar e acompanhar também a reflexão que eu vou conduzir nesse momento. Também, se você tiver perguntas, você também pode escrevê-la, direcioná-la à equipe, e no final da explanação, então, também daremos um tempo para dúvidas e perguntas ou contribuições também que você as tenha na sua vida. Eu convido aí o Jailson, então, projetar o slide, né, que nós preparamos aí, da Carta aos Efésios. Nos situando só rapidamente, ontem nós tivemos a primeira live da Carta aos Efésios, com o tema vestir-se da nova humanidade, e eu trabalhei a primeira parte da carta, porque, como nós vemos aqui no nosso esquema, a Carta aos Efésios ela tem duas grandes partes. A primeira vai do capítulo 1, versículos 3, até o capítulo 3, 21, que tem como tema o chamado feito por Deus. E a segunda parte começa, então, no capítulo 4 e vai praticamente até o final, 6, 24, a maneira correta de viver dignamente esse chamado. Ou poderíamos dizer assim, a primeira parte apresenta mais a motivação de Paulo na Carta aos Efésios, numa dinâmica do chamado feito por Deus a cada um de nós. E a segunda parte, capítulo 4 em diante, traz mais a maneira concreta, a vivência, ou como ser um bom cristão, uma boa cristã. A prática, podemos dizer assim. A Bíblia de Jerusalém, se você acompanhar no seu texto, ali ela coloca a segunda parte
como parênese. Parênese em grego quer dizer exortação, vivência, prática de vida. Por isso, essa segunda parte da carta aos Efésios é bastante marcada por esse ponto. Ontem, para nos recordar assim rapidamente, nós vimos então toda essa primeira parte, marcada aí também um pouco com o conhecimento do contexto da cidade de Éfeso, onde a carta foi escrita, onde Paulo viveu por 3 anos, provavelmente prisioneiro, um grande centro também, uma das 4 maiores cidades do Império Romano. Depois nós vimos também um pouco a autoria da carta, a divisão também da carta, no sentido que é uma carta deuteropaulina, escrita por um colaborador de Paulo, da segunda geração, escrita por volta do ano 80. Em seguida, passamos aí rapidamente também a estrutura da carta, onde ela é marcada, no primeiro momento, nessa primeira parte, sobretudo pelos hinos. Né? E ela já começa com um grande hino, uma grande beracá, uma grande bênção, que exploramos ontem, do capítulo 1, versículos 3 a 14, nos trazendo aí 6 grandes bênçãos. E essas bênçãos, então, depois são desenvolvidas na carta. Algumas delas vão aparecer hoje na segunda parte da carta. Tivemos aí também um segundo grande hino, ainda no capítulo 1, versículos de 20 a 23, naquela imagem do Cristo, que é o centro de tudo. Cristo, cabeça, né, da igreja e seu corpo. Expressão muito cara, especial na carta aos Efésios. Um terceiro hino, que marca também ainda essa primeira parte, no capítulo 2, dos versículos 14 a 16. Naquela imagem do hino bonito, um só corpo, a humanidade unida e reconciliada em Cristo. Ou ainda, que nos trazia o tema que os gentios e judeus agora formam uma nova humanidade, criada em Cristo e reconciliada entre si e com Deus. E, finalmente, a carta termina no capítulo 3, elencando também o ministério de Paulo, Paulo como ministro do mistério de Cristo, muito bonita também, com destaque aí no capítulo 3, versículos 10, por meio da igreja, onde todas as graças, todas as bênçãos de Deus, elas passam também pelo canal da igreja, por meio da igreja, essa realidade mistérica, universal, tão bem acentuada na carta aos Efésios. E ela termina na primeira parte, novamente com um hino, com uma doxologia, lá nos versículos de 20 a 21. A segunda parte, como eu mencionava aqui, que começa no capítulo 4, e que hoje vamos aprofundar na nossa live, traz um pouco essa maneira correta de viver dignamente esse chamado. E na segunda parte nós vamos encontrar também, então, o tema, né, do mês da Bíblia desse ano, da carta aos Efésios, no 4:24, vestir-se da nova humanidade. Eu vou aprofundar mais no final da exposição. Vou passar as partes do texto, onde também se encontra o tema de vestir-se da nova humanidade, mas eu vou fazer um acento maior depois no final da exposição, como também apresentando os temas teológicos principais da carta aos Efésios. Assim, a nossa carta, ela começa na segunda parte, do capítulo 4, 1 a 16, que é, segundo também o texto base, o centro da carta aos Efésios. Numa estrutura concêntrica, os autores colocam aqui essa perícope 4, 1 a 16 como centro da carta, que tem um apelo à unidade, unidade do corpo de Cristo. Vou ler alguns versículos, se você quiser também acompanhar, do 4, 1 a 6, que são bastante importantes. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a carta aos Efésios também é uma das cartas da prisão,
Paulo está preso, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação a que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Depois a carta, ela continua até no versículo 16. Mas aqui nós percebemos que a segunda parte da carta aos Efésios, ela abre com o tema central da unidade do corpo, unidade com Cristo, cabeça, e unidade das pessoas entre si. Aparecem aqui 7 elementos que estimulam a unidade. E esses 7 elementos, nesses 7 elementos está a Trindade, né? Um destaque a um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança da vocação que foste chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, que Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, 4 vezes. Então, nesses primeiros 6 versículos, reaparecem as 3 virtudes principais: amor, esperança e fé. E o pedido é bastante realista: suportar-se mutuamente no amor, com 3 qualidades desse amor, que é a humildade, a amabilidade e a paciência. E temos aqui também, interessante, como também um fator de unidade eclesial e a diversidade na igreja, uma amostragem nos ministérios. Quais são eles? Que essa unidade só é possível porque Jesus distribuiu dons à igreja. E qual é essa amostragem dos ministérios? É os serviços, o apostolado, profetas, mestres evangelistas, que significa aqui a proclamação e a expansão do evangelho. E depois nós também temos a indicação dos pastores. Os pastores têm a função na carta aos Efésios, o cuidado e a organização da comunidade. Então veja bem que a carta, na segunda parte, ela acentua bastante essa unidade do corpo de Cristo, ou a unidade e a diversidade na igreja, ou ainda a unidade eclesial e a diversidade na igreja, com uma amostragem de ministérios. Essa parte prática, podemos dizer aqui, ela nos acentua esse destaque da vivência da unidade, tão acentuada também já na primeira parte da carta. E agora numa questão mais prática, porque a segunda parte da carta aos Efésios nos traz uma perspectiva de vivência prática, por isso também como se dá essa unidade na igreja, né? Seja aqui de nós vivermos essa unidade das pessoas entre si, e depois também na unidade também dos próprios ministérios e serviços que existem na igreja, na comunidade, com destaque aí aos apóstolos, profetas, mestres evangelistas e os pastores. Em seguida, e aqui entra também o nosso texto base, né? A vestir-se da nova humanidade, no versículo 24, nós temos um convite de vivermos ou ter a vida nova em Cristo. Ou eu coloquei assim, ser gente nova. Capítulo 4, do 17 a 32. Um destaque nos versículos que eu leio aqui da nossa carta, você pode lê-la também depois, né? Diz assim no versículo 17 em diante: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, dou testemunho, a marqueria. Não andeis como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido,
alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. E aí o convite para nós, né, para a nova comunidade cristã, as novas criaturas em Cristo. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele foste ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente. E aí o nosso versículo-chave do mês da Bíblia deste ano, 4:24. E a renovar-se pela transformação espiritual, e o 24, e a revestir-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Então, aqui as comunidades cristãs, elas são um espaço alternativo em que se sonha, se gera e se vive o novo em todas as formas de relação. Em outras palavras, é ser gente nova, nova criatura. As recomendações desse trecho vão nessa direção, mostrando que a nova realidade, participar da comunidade cristã, não deveria ter nada em comum com o passado de injustiça e de relações desiguais. Sobretudo, Efésios traz esse destaque, a moda de viver a moda dos gentios. Não pode repetir as relações do antes, senão ela perderia completamente sua razão de ser. No final da minha explanação, como um tema também chave da carta aos Efésios, eu volto nesse destaque do tema base do versículo 24, revestir-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E aqui está, então, um pouco esse destaque dos efesianos, todos nós, termos uma vida nova em Cristo. Né? Uma linguagem também batismal, que vem em seguida, dos versículos 25 até o 32, mas esse novo estilo de vida que a comunidade cristã é convidada a viver, né? Dos versículos 25 a 32. É um novo jeito de viver. Por isso, ser gente nova. E aí entra, né, essa conduta cristã, né, nova, e por isso revestirmos do homem novo. Vamos aprofundar mais no final o que significa isso. Por ora, ficamos um pouco nesse destaque da carta. Em seguida, vem uma dimensão também muito bonita, e aqui nós vamos percebendo como a carta aos Efésios nos exorta à vivência cristã, né? E sobretudo nesse enfoque de novas criaturas, o imitar Deus. Né? 5, do 1 ao 20. E aqui interessante é que todo o trecho cabe na expressão inicial. Sejam imitadores de Deus como filhos queridos. Logo no 5:1. Tornai-vos, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de odor suave. Depois uma lista de vícios que a comunidade cristã e todos nós somos convidados a abandonar. Essa expressão de imitar a Deus, ela também é muito cara na carta aos Efésios, porque ela se baseia nos padrões comportamentais da época, em que o pai servia de parâmetro para o filho. Nós costumamos dizer, tal pai, tal filho. Mas quando se trata de imitar o pai, que é Deus, as coisas se tornam extremamente exigentes. Em outros lugares, Paulo pedia aos cristãos que o imitassem. Assim, por exemplo, na 1 Tessalonicenses, Coríntios e várias outras cartas autênticas.
Aqui o autor pede que os cristãos sejam imitadores de Deus. Talvez aqui esteja mais uma prova daquilo que a gente falava ontem, que a carta aos Efésios, ela não é da autoria autêntica de Paulo, mas foi escrita por um colaborador, um discípulo de Paulo. Porque nas cartas autênticas, como eu menciono aqui no texto, o Paulo ele pedia que o imitassem. Agora, ou pode ser que ele também evoluiu no pensamento, tomou mais consciência, que é muito perigoso pedir que imitem a gente, agora ele pede que sejam imitadores de Deus. Mas pode ser também mais uma evidência de que essa carta ela é deuteropaulina, escrita por um colaborador de Paulo, aquilo que a gente mencionava ontem nesse grupo das 6 cartas, né? Efésios, Colossenses, a 2 Tessalonicenses e as 3 cartas pastorais, as 2 de Timóteo e Tito, denominadas como cartas deuteropaulinas, geração mais tardia, na segunda para a terceira geração, pelos anos 80, escrita por um colaborador de Paulo. Por isso, sejam imitadores de Deus. Como é que se dá esse imitar a Deus para nós cristãos? Acontece nesse esquema que eu jogo aqui para vocês. Nos versículos 5, de 1 a 7, o texto nos convida a viver no amor como filhos amados. E aqui faz esse convite de fugir de coisas inconvenientes. E aparece um elenco de vícios. É muito comum nas cartas paulinas e deuteropaulinas. Por exemplo, a fornicação, impureza, avareza, coisas indecentes, palavrões, idolatria, uma lista de vícios, né? Como tem, por exemplo, na carta aos Gálatas, aos Coríntios e assim por diante. Então, ele convida no sentido de imitar a Deus é viver no amor como filhos amados. Isso significa fugir de coisas inconvenientes. E a motivação no versículo 2. Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de odor suave. Do 8 ao 14, nessa dinâmica do imitar a Deus, nós temos a exortação de viver como filhos da luz. Procurar o que agrada ao Senhor. E no versículo 8, a motivação. Andai como filhos da luz. Viver como filhos da luz é uma expressão também cara nas cartas autênticas de Paulo. Aqui nos recorda, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, onde também tem esse convite. Somos filhos da luz, fujamos das trevas, não somos da noite, somos do dia. Então, esse convite importante aqui. E a terceira motivação, e aí termina essa perícope do imitar a Deus, é viver como sábios. O que significa viver como sábios? Entender aquilo que o Senhor quer. E a motivação no versículo 17. Não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Então, toda essa perícope do capítulo 5, versículos de 1 a 20, que tem esse tema de imitar a Deus, ela se desemboca em 3 imitações concretas na nossa vida. Viver no amor como filhos amados, e aí significa fugir dos vícios, das coisas inconvenientes. Viver como filhos da luz, isso significa procurar o que agrada ao Senhor. E, finalmente, viver como sábios, significa que entender aquilo que o Senhor quer. Interessante como agora a gente está entrando numa dinâmica mais concreta da nossa carta, né? Esse imitar a Deus. Toda essa segunda parte, ela é bastante concreta. Nos conduz aí a uma parênese, a uma nova conduta cristã. Por isso, vestir-se do homem novo. E aqui o convite é imitar a Deus. Em seguida, do capítulo 5, versículos 21 até o capítulo 6, 9, nós vamos entrar aquilo que também
em algumas cartas paulinas, principalmente Efésios e Colossenses. As duas cartas são muito parecidas, aquele que a gente chama da moral doméstica, né? A Bíblia de Jerusalém nos apresenta esse título, onde aqui nós vamos perceber o terceiro mistério da carta aos Efésios, que é o matrimônio em relação a Cristo e à Igreja, no 5:32. E aqui o tema central da carta aos Efésios é o universo inteiro como corpo de Cristo. E o esforço é bem sucedido do ponto de vista cristológico e eclesiológico. Cristo é cabeça da Igreja, seu corpo, mas culturalmente condicionado do ponto de vista das relações entre membros do mesmo corpo. O que ele trabalha nessa perícope é a relação marido-esposa, pais, filhos, patrões e servos, onde o Paulo ele aplica sobre a relação Cristo-Igreja as relações sociais da grande família daquele tempo. Nós conhecemos esse texto, leio só uma parte inicial, no capítulo 5, versículos do 21 e um pouquinho para frente, onde ele começa dizendo assim: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da Igreja e o Salvador do corpo. Como a Igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Mas eu continuo: e vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar em si mesmo a Igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. E depois a exortação, lá no versículo 31. Por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se ligará a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério, a chave da perícope. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua Igreja. Essa perícope, sempre às vezes é um pouco polemizada pela expressão inicial, submetei-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres estejam sujeitas ou submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Como é que a gente entende bem isso? É olhando um pouquinho esse esquema que você tem aqui, né? Onde nós temos no lado esquerdo do nosso texto, né, a relação marido-mulher, e também depois a relação entre patrão e servo, pais e filhos, e no lado direito você vai ter a motivação, Cristo e Igreja. Então as esposas devem ser submissas a seus maridos, aí vem a motivação, como ao Senhor, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da Igreja, e é o Salvador da Igreja, né? Seu corpo, lá no 23. Também as mulheres devem submeter-se em tudo aos seus maridos, como a Igreja está submissa a Cristo. Veja bem, o texto nós precisamos entender nessa relação. Não podemos ficar só na parte esquerda, na coluna esquerda, na submissão em todos os campos que aí aparecem. Mas o principal é a motivação, Cristo e Igreja, no lado direito, né? E é interessante que nós temos os padrões aqui de família da época, sobretudo um modelo patriarcal, como nós conhecemos, né? Onde normalmente um pouco o marido era dono da esposa, mas o Paulo, o texto aqui, ele já vai além, né? Porque convida os dois a se amarem uns aos outros, né? Principalmente nessa motivação de Cristo e Igreja.
Então, se ainda temos elementos culturais, vamos dizer, um pouco de família patriarcal, que era comum na época, mas o Paulo, ou discípulo de Paulo, na carta aos Efésios, aqui, já nos dá um grande avanço. Como Cristo fez com a igreja, porque esta é o seu corpo, da qual somos os membros. Os dois formarão uma só carne. Aqui encerra-se uma profunda e misteriosa realidade. E aí é o terceiro mistério na carta aos Efésios, né? O primeiro é lá no capítulo 1, versículo 23, do Cristo que encabeça todas as coisas. Depois, a segundo, o muro da inimizade, os gentios e os cristãos, né, incorporados em Cristo, formam um só povo. E o terceiro mistério na carta aos Efésios é exatamente aqui a relação Cristo e Igreja. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua Igreja, na ótica do matrimônio. É interessante aqui, trago mais um esquema para a gente aprofundar essa perícope, porque ela também nos traz essa vivência concreta, muito profunda, né? A relação entre o casamento e Gênesis 2:24, na interpretação original de Efésios 5:32. 5:32, que é a chave. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Lá no Gênesis 2:24, nós temos a união, a aliança entre o homem e a mulher, Adão e Eva, no projeto criativo. É uma profecia. Em Efésios 22-23, também temos a união, a aliança entre o marido e mulher. Agora, já uma nova relação. Não é mais homem e mulher, mas é marido e mulher, marido e esposa. E ela se dá no casamento. Lá no Gênesis era no projeto criativo, aqui é no casamento. E a realização histórica do modelo ideal. E, finalmente, em 5:32, a união, a aliança de amor entre Cristo e a Igreja e a revelação, cumprimento do mistério. Então, veja bem aqui, é muito interessante nós fazermos essa relação, essa viagem que o texto de Efésios, tão importante, porque ele também é a base para o nosso sacramento do matrimônio, que vamos ver logo em seguida, essa viagem que se faz aqui, né? Temos o projeto criativo no Gênesis, temos o projeto no casamento, no matrimônio, em Efésios. Vamos desembocar depois na revelação do cumprimento do mistério. Cristo e a Igreja. Né? A união, a aliança do homem e da mulher, depois em Efésios, marido e mulher, e lá em 5:32, Cristo e a Igreja. Muito profundo esse texto. Isso nos ajuda, como eu mencionava, às vezes, de a gente cuidar e não ficar só nos primeiros versículos, onde às vezes se enfoca muito na submissão, né? Ele tem que ser entendido, compreendido na ótica maior, né? Nessa coluna direita, na motivação, Cristo e a Igreja. Senão, ficarmos só na submissão, vai ficar muito pesado o negócio, né? Olhar a motivação, não a submissão inicial. Mas aqui também estou aberto a questionamentos, a dúvidas depois, e até a contestações, se você as tiver. Por isso que na nossa igreja, na tradição católica, Efésios 5:32, é um dos textos aos quais se refere para afirmar a realidade sacramental do casamento. Esta argumentação não se baseia só na versão da Vulgata Latina, que traduz o termo grego mysterium por sacramentum, mas também na interpretação global do texto de Efésios. No decreto Pro Armenis do Concílio de Florença, 1439, se afirma: o sétimo é o sacramento do matrimônio, que é sinal da união de Cristo e da Igreja, segundo o que diz o apóstolo. Exatamente no versículo aqui em latim, 5:32. Também Trento, né, de Ezequiel Denziger, remete aos dois textos de Efésios 5:25 e 5:32 para confirmar o aspecto salvífico do amor esponsal que deriva do amor de Cristo.
É mais uma dimensão bem prática, concreta, na carta aos Efésios da segunda parte. Essa nova relação, muito bonita aqui, né? O aspecto salvífico do amor esponsal, que deriva do amor de Cristo para com a igreja. Muito bonito. Costumo dizer assim, que no casamento, a gente fala o aspecto salvífico, os dois se salvam. No matrimônio, um ajuda a salvar o outro. Os dois se salvam, os dois se perdem. Assim é a união sacramental profunda no matrimônio. Por isso, um aspecto salvífico do amor esponsal. E ele deriva do amor de Cristo com a igreja. No capítulo 6, além dessas relações aqui, o texto depois aprofunda também a relação filhos e pais, e depois, como eu mencionava também, patrões e servos. Fiquei mais no aspecto aqui dos esposos e esposas. Capítulo 6, versículos 10 a 20, vem outra exortação muito bonita. A Bíblia de Jerusalém jogou como combate espiritual. Eu pus aqui como título a militância cristã. O texto começa dizendo o seguinte, capítulo 6, versículos 10 a seguinte. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Então, a nossa exortação na carta aos Efésios está chegando ao fim, e ela termina falando da militância cristã, ou do combate espiritual. É a espera ativa e mostrada sob a imagem de um soldado armado até os dentes. A armadura descrita nesse trecho era a mais completa daquele tempo. Se você olhar o texto, vai ter aí o cinturão, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. E para cada um desses elementos, o autor oferece um correspondente de militância cristã. O homem novo, revestido, a verdade, justiça, zelo, fé, salvação e palavra de Deus. Por exemplo, a espada sempre é um símbolo também da palavra de Deus. Lá em Tiago, onde ele também diz que a espada, a palavra é cortante, né? Ela corta até o mais profundo da vida humana, até na espinha dorsal. Por isso, esses símbolos muito fortes na carta aos Efésios. De novo, esse combate, essa militância, né? E a imagem que ele usa aqui é a armadura de um soldado. Cada apetrecho que o soldado usa, o cinturão, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada, o autor aqui, ele aplica uma virtude cristã, né? Homem novo, verdade, justiça, zelo, fé, salvação e palavra de Deus. Por isso, então, essa militância cristã. Para no fim, então, a nossa carta, ela terminar no capítulo 6, versículos 21 a 24, com uma espécie de conclusão que é normal em todas as cartas paulinas, né? São esses 3 versículos aqui, onde se menciona que aparece o Tíquico, ele aparece também em Colossenses 4, do 7 ao 9, é geralmente considerado o portador dessa mensagem e de notícias transmitidas à viva voz. Recebe 2 títulos que o caracterizam como cristão amado por Paulo, irmão querido e empenhado na estratégia pastoral, fiel ministro no Senhor. E depois, no 23 a 24, há 2 saudações finais. A primeira, então, destina-se aos irmãos, ou seja, a todos os cristãos
e a segunda é interessada às mesmas pessoas, porém identificadas como portadoras de amor perene para com Jesus. Essas duas saudações recolhem temas já apontados na carta, principalmente na primeira parte: a paz, o amor, a fé e a graça. Por exemplo, Cristo é a nossa paz, lá na primeira parte da carta. Assim, com uma passagem rápida, então, nós terminamos a segunda parte da carta aos Efésios. Repito de novo a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda parte, capítulo 4 ao capítulo 6. A primeira parte mais doutrinal, mais ínica, mais motivacional, como a gente viu, e a segunda parte, então, é uma parêntese, o como ser cristão, o como concretizar esse chamado de Deus, motivado na primeira parte da carta, como vivê-lo concretamente na nossa vida. Por isso, a segunda parte, ela é mais concreta, mais prática. Por fim, eu trago para vocês alguns temas teológicos importantes da carta aos Efésios, que a gente vai retomar, que eu explanei durante esses 2 dias, e eu vou retomá-los, né? Com enfoque principal depois, então, do tema da carta aos Efésios desse ano para o mês da Bíblia: vestir-se da nova humanidade. Quais são os grandes temas teológicos, então, que a carta aos Efésios nos traz? Sempre pensando também numa vivência cristã para a nossa vida. Não ficarmos só no aspecto teológico, abstrato de ideias, mas inserir isso também na nossa vida prática. Esse é o objetivo de todos os textos bíblicos, né? Tornar esse texto também palavra viva na nossa vida, na nossa realidade, comunidade, família e assim por diante. Quais seriam esses temas teológicos? Eu trago 6 temas para vocês. O primeiro tema, que a gente viu bastante, é o mistério. O mistério, ele é o projeto formulado por Deus desde a eternidade, mantido escondido por séculos, realizado e revelado por Deus em Jesus Cristo. O mistério das cartas deuteropaulinas pode ser compreendido como uma espécie de sinônimo de evangelho das cartas autênticas de Paulo. Nas cartas autênticas de Paulo, aquelas 7 que eu mencionei ontem, e hoje a gente fez um rápido reprise, o Paulo ele fala muito do evangelho. Nas cartas deuteropaulinas, talvez ele troca o evangelho por mistério. Por isso também, novamente, as cartas deuteropaulinas, escritas por um discípulo. E a gente falava ontem que, basicamente, na carta aos Efésios, temos 3 grandes mistérios, né? O 3 mistérios. Nunca mistérios aparece no plural na carta aos Efésios, porque mistério se refere às religiões mistéricas. Por isso o autor sempre usa a palavra mistério. O primeiro mistério está lá no capítulo 1, versículo 10, ou também no capítulo 1, 22, né? Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e pôs acima de tudo como cabeça da igreja. Né? Então, esse é o primeiro mistério. E a gente refletiu ontem o que significa cabeça da igreja e o corpo. O segundo mistério está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 4. São 3 grandes mistérios. E o capítulo 3, versículo 4 diz assim: lendo-me, podeis compreender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Né? E depois, então, sobretudo aquela imagem de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, caiu o muro da inimizade que o Paulo fala lá no capítulo 3. Eles formam agora um só corpo. É um grande mistério em Efésios. E o terceiro mistério, que eu acabei de frisar antes, na teologia do matrimônio, capítulo 5, versículo 32. É grande este mistério.
Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Então, essa é uma chave de leitura muito importante na carta aos Efésios. É um tema teológico importante. Um mistério. Guarde ele para a sua vida. Segundo, Cristo, cabeça e igreja, corpo. Então, o autor de Efésios, ele contempla a igreja na sua totalidade e não na particularidade, na sua derivação do alto. Cristo como cabeça, e não no seu ser constituída de baixo, a partir de cada um dos fiéis. Ou seja, a gente já viu, ontem eu destaquei isso, né? A igreja, na carta aos Efésios, ela é uma realidade mistérica, universal. Por isso que as nossas Bíblias normalmente tentam colocar a palavra igreja em letra maiúscula. Ou essa grande diferença que eu mencionei ontem também, que nas cartas autênticas de Paulo, a igreja ela é local. A igreja que está em Corinto, na região da Galácia, em Tessalônica, em Filipos, agora em Efésios, a igreja é universal, né? E ela é vista na sua totalidade, não só numa derivação do alto, e nem só constituída de baixo, a partir dos seus fiéis, mas na sua totalidade. Ou seja, a autoridade de Cristo se estende sobre todas as coisas, mas é somente na igreja que essa soberania é totalmente acolhida e explicada. Como ele diz lá no 3:10, e essa é a única expressão que aparece na nossa Bíblia, no Novo Testamento, na Bíblia toda, podemos dizer, é um rapax, por meio da igreja. Ou todos os canais, vamos dizer, da graça, das bênçãos de Deus, elas são intermediadas por meio da igreja. Por isso, a carta aos Efésios é também a carta magna da nossa eclesiologia católica. Ou Cristo detém as rédeas de todo o cosmos, conduzindo ao objetivo para o qual foi criado, mas apenas para a igreja reserva as suas melhores atenções. Essa expressão cara no capítulo 3, versículo 10, que a gente viu ontem, né, que é a chave, por meio da igreja. Né? A multiforme sabedoria de Deus passa por meio da igreja. Numa imagem mais simples, um canal. Muito profunda essa dimensão aqui. Terceira ideia-chave, tema teológico, é a escatologia realizada. Cristo ressuscitado e ascendido ao céu, finalmente derrotou e submeteu as potências adversas, segundo hino, e os que creem desfrutam plenamente de tal vitória. Esses, de fato, passaram da ira ao ser partícipes da vida de Cristo, da sua ressurreição e da sua entronização nos céus. E assim não há mais espaço para perspectivas futuras. Muito interessante também. Uma quarta ideia, que a gente acabou de destacar antes, é a visão do matrimônio. Lembra aquele esquema que eu mostrei aqui atrás? Destaque a relação Cristo, igreja e marido, mulher, coloca a primeira como fonte e o modelo da segunda, e ao mesmo tempo garante que a união conjugal possa colocar-se como um sinal explícito e concreto da única carne entre Cristo e a sua igreja. Então é uma chave muito importante, a visão do matrimônio. Ela volta também na carta aos Colossenses, mas em Efésios ela é acentuada com muito mais veemência, com muito mais clareza. Então, a quarta chave de leitura, quarto tema teológico muito importante na carta aos Efésios, a visão do matrimônio. Quinto tema, e aí vem exatamente o tema do mês da Bíblia, que a igreja nos propõe, aqui no Brasil, é vestir-se do homem novo, viver em Cristo. Cristo, através da sua carne, da sua humanidade, nos abriu um caminho novo. Foi em sua existência mortal, totalmente aberta ao Pai, que Deus pôde salvar a humanidade a partir de dentro, ressuscitando-o para a vida divina.
Pelo batismo, todos nos tornamos partícipes dessa vida nova em Cristo, porque nos tornamos seu corpo e por isso somos chamados a ser o lugar da revelação de Deus no mundo. É um destaque já na primeira parte da nossa carta, lá no capítulo 2, versículos de 1 a 10, né? A salvação gratuita em Cristo. Ou seja, também, o autor da carta fala da passagem da morte para a vida, ao dirigir-se aos gentios que aderiram ao plano salvífico que Deus realizou em Cristo mediante o batismo. Se olharmos lá no capítulo, que é a chave, no capítulo 4, né? Sobretudo os versículos 17, a vida nova em Cristo, ali para frente, onde está exatamente o vestir-se do homem novo, nós vamos perceber que o autor ali faz o confronto entre o ser humano velho e o vestir-se do ser humano novo, criado à imagem de Deus. O que significa isso? Significa vestir-se do homem novo, nos remete ao contexto batismal, conforme lá também em Romanos 13, 14. E a tradição bíblica sapiencial que fala da veste da justiça. O Salmo 132, 9, o livro de Jó também fala, Isaías. Ser mergulhado na vida de Jesus quer dizer renascer para um novo estilo de vida. Por isso, vestir-se do homem novo. Vejam bem aqui as duas imagens fortes, né? Remete ao contexto batismal e se revestir, na tradição bíblica sapiencial, da veste da justiça. Então, assim, abandonar o homem velho, ou seja, significa abandonar uma conduta pecaminosa, é um desafio diário para o cristão. Então, nosso texto básico aqui nos convida muito, é muito profundo esse versículo, né, do 4, 24, vestir-se do homem novo. Esse vestir-se significa se revestir da veste da justiça e remete a um contexto batismal. Ou ainda, o que significa então essa nova humanidade? Revestir-se, vestir-se do homem novo. É a renovação interior que acontece no batizado, que o capacita a um comportamento moral de acordo com a fé professada, que se traduz em uma vida nova em Cristo. É uma conduta na justiça e na santidade. Olha que bonito, né? Destaco apenas alguns aspectos aqui, esse vestir-se do homem novo, mas a gente já vai percebendo aqui como é profundo, né? É uma renovação interior, né, que acontece no batizado, e que o capacita para um comportamento moral de acordo com a fé professada. Lembrando aqui esse contexto também entre os gentios, onde o autor ele exorta a comunidade, não se comportem, não vivam como os gentios, mas sejam novas criaturas. Isso se traduz numa nova vida. É uma conduta na justiça e na santidade. Então, temos aqui, volta aqui de novo, né? Esses 4 aspectos interessantes. O que significa vestir-se do homem novo? Né? Significa viver em Cristo, ser uma nova criatura, sermos recriados a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Esse aspecto muito interessante. Participar, então, desta nova vida divina, isto exige, então, abandonar o homem, o ser humano velho e vestir-se do ser humano novo, que é criado à imagem de Deus. Né? Ou, num contexto batismal, usar a veste da justiça, abandonar a conduta pecaminosa, e isso é um desafio também para a nossa vida de cristãos diários. A gente sempre luta, isso é comum no pensamento paulino, né? A luta entre o homem velho e o homem novo, ou o ser humano carnal e espiritual, como Paulo fala nas cartas autênticas. Né? Então, é uma conduta na justiça e na santidade. E, finalmente, um 6º tema,
a vida nova no mundo, a Igreja Corpo de Cristo. A característica principal da Igreja é a sua união ao Cristo cabeça. O que ela é e como ela vive dependem dessa forte relação com Cristo. A Igreja pertence a Cristo. Embora tenha uma existência nesse mundo, ela tem seu centro na eternidade nos céus, com Jesus. Ela participa da vida divina através de Cristo. Como corpo, continua vivendo e lutando por estruturas mais justas e fraternas, pois isso era o desejo de Jesus. Ou, por fim, todas as pessoas que compõem a Igreja, e aí nós somos a Igreja, possuem a garantia de ser parte desse corpo e nele ser salvo, redimido. Significa ter toda a sua vida orientada pela cabeça, que é Cristo. Estar no mundo, vivendo e agindo pela graça do Espírito em união ao Pai. A Igreja, corpo de Cristo, em Efésios, ganha uma dimensão universal e um respaldo divino, por meio da Igreja que eu tanto destaquei aqui na nossa live nesses 2 dias. Muito obrigado, então. Espero que eu tenha ajudado e se temos algumas perguntas ou coisa tal, podemos aí também interagir, se for necessário. Passo a palavra aí ao Antônio, Padre Antônio, ou quem de direito. Bem, estão entrando aí. Opa! Muito bem. Muito bem, Padre. Tá me escutando? Estou escutando. Tranquilo. Padre Osmar, nós temos muitos comentários, elogios, sua exposição. E, inclusive, temos aqui uma participação da Diocese de Crato, do estado de Ceará. Olha só, estamos aí com um alcance bastante alargado. Nós temos aqui um questionamento. Como viver a vocação de povo escolhido e revestido da nova humanidade em um contexto individualista, relativista e polarizado? Tem mais uma pergunta. O senhor quer responder esta ou já passo para a segunda? Pode ser para a segunda também. Daí Tá certo. Tanto na igreja como na sociedade carecemos de uma autêntica referência, uma constatação. Como apresentar Cristo, cabeça e referência, diante dos desafios de uma cultura da indiferença? São esses 2 questionamentos que estão apresentando para o senhor. Eu creio que em relação à primeira pergunta, Padre Antônio, ali como ser um povo escolhido, né? Viver a nossa vocação também de povo eleito, no mundo polarizado e tudo mais, a carta aos Efésios, a gente viu que ela puxa muito para a unidade, para a comunhão. A unidade em Cristo, né? Cabeça, o corpo na igreja. Eu penso que essa seria ali uma chave de leitura, né? A polarização e tudo mais, a gente pode relacionar isso como aspectos ainda presentes na nossa vida do homem velho, que falava aí também a carta aos Efésios, um tanto destaque, né? Se referindo aí não aos gentios também, mas não só aos gentios, isso aí é de toda a criatura. Então, esse ambiente polarizado que nós vivemos, né? São raízes ainda da criatura do homem velho, né? E o desafio vem exatamente de a gente ter uma nova conduta cristã, né? Ser uma nova criatura, como eu mostrei ali, sobretudo no capítulo
6, essa militância cristã, né? E o foco que ela nos destaca ali é essa vivência na unidade, né? A carta aos Efésios, ela puxa muito na vivência da unidade. Tanto no capítulo 4, que é o texto base da nossa carta, né? O apelo à unidade, 4, de 1 a 16, frisava bastante isso, né? Então, a polarização e tudo mais que nós vivemos são resquícios ainda do homem velho, que estão presentes na nossa sociedade e também na nossa vida. Por isso, eu dizia agora numa mensagem final ali, né? Essa conduta, a luta contra o homem velho, ela é constante na nossa vida, né? Sair dessa realidade pecaminosa é sempre uma conduta constante na nossa vida, né? Talvez uma chave de leitura, eu faço isso, né? Apresentar sempre modelos de unidade, né? Ou poderíamos dizer assim, a partir da carta aos Efésios, vestir-se do homem novo, né? Vestir o manto da justiça, como a gente viu ali também, puxar sempre para o ambiente da unidade, nunca da polaridade. Então, talvez essa seja a nossa missão. Se estamos aí num ambiente de polarização, são sinais de pecado no nosso meio, nós, como criaturas novas, segundo no Efésios, devemos não alimentar isso, mas puxar exatamente para a unidade, para a comunhão. Talvez é uma dica que me veio aqui. Repete a segunda pergunta, Padre Antônio. Esqueci um pouco. Tanto na igreja como na sociedade, carecemos de uma autêntica referência. Como apresentar Cristo, cabeça, referência, diante dos desafios de uma cultura da indiferença? Ontem eu falava um pouco, aquela imagem também de Cristo, cabeça e corpo, né? A cabeça, ela tem essa perspectiva no hebraico aqui até de rosto, né? E vem lá do começo do livro do Gênesis, da Berracá, do início do livro do Gênesis, ela significa aqui a unidade, a liderança, né? Não tanto, às vezes, como nós entendemos de cabeça de alguém que manda, né? Que tem autoridade, mas aqui em Efésios ela tem essa perspectiva de referência de líder, né? Que puxa para a unidade. E depois o corpo, a gente viu essa realidade vital, né? Que também puxa para a comunhão, né? O corpo que tem seus vários membros, Paulo já dizia isso nas outras cartas também, cada membro tem a sua parte importante nesse corpo, né? Se um membro sofre, todo o corpo também sofre. Então, esse aspecto vital. Essa seria talvez uma referência que eu também coloco, né? Aí temos, como tem a pergunta, a indiferença, né? Indiferença exatamente quando faltam essas referências, né? Quando você não tem uma referência, seja aqui de Cristo, cabeça, né? Ou poderia ser qualquer outra referência também importante que nos aponta aos valores cristãos, aí a gente cai na indiferença, né? E na carta aos Efésios, exatamente, ela tenta juntar, né? É um mistério, como Paulo coloca ali no capítulo 3. Os gentios e os judeus agora foram juntados. Caiu o muro da inimizade, da indiferença. Agora os dois formam um só corpo, né? A partir de quê? Quando tem essa referência de Cristo como cabeça e corpo da igreja. Então, eu vejo um pouquinho nessa perspectiva, né? Não sei se eu consegui responder, mas tanto a indiferença, como aparece na segunda pergunta, e a polarização, como a gente viu na primeira pergunta, são resquícios do homem velho, né? E por isso que a gente precisa se vestir da nova humanidade, que é o tema-chave do mês da Bíblia, da Carta aos Efésios, para nós esse ano, para a gente ser essa nova criatura, né? Vestir-se com o manto da justiça, né? E aí as coisas também se transformam um pouco.
para superar esse mundo da indiferença, Padre Osmar, e também da polarização, penso que aqui uma palavra, um entendimento do que se trata de fato a conversão, não? Esta nova humanidade, ela vai se dar a partir de um processo de conversão. Esse encontro pessoal com Jesus Cristo se passa por um processo de conversão, e aí nós vamos tendo uma nova humanidade, um novo modo de viver, uma nova sociedade, não? E é interessante que lá no capítulo 6, eu falava isso também, da militância cristã, né? A partir da imagem do soldado, onde ele veste todas a sua armadura, né? E cada armadura também tem um simbolismo, desemboca numa virtude cristã que a gente deveria viver. Então, se vestir também da couraça da justiça, da verdade, né? Do zelo, da palavra de Deus, né? Vão ser aí antídotos também para a indiferença e a polarização que apareceu nas duas perguntas. É uma luta também de combate. A carta aos Efésios coloca isso. E não é fácil. Aí, como você diz, né, Padre Antônio, vem a conversão. É uma luta diária. Muito bem, Padre Osmar. Muito, muito obrigado. São muitos os elogios. Uma vez mais, eu aqui ressalto os agradecimentos por estas 2 noites belíssimas, com profundidade, com conteúdo em nosso regional. Isso tudo para demonstrar, volto a sublinhar esta ideia, a nossa comunhão enquanto Regional Sul 4, com toda a igreja do Brasil, esta proposta aí do mês da Bíblia. E também quer ser um espaço onde seja também provocador, não? A partir das verdades, da beleza, da palavra de Deus, do estudo, do mergulhar na verdade revelada, que possamos sempre mais buscar esse aprofundar as verdades da nossa fé, as verdades reveladas. E agradecer também as pessoas que estiveram conosco, lideranças, catequistas, das mais diversas comunidades do nosso regional. Não poderia aqui deixar de agradecer o Jason, a comunicação que fica aí por detrás das telinhas, controlando da melhor forma possível e com toda a competência. Da mesma forma, meu agradecimento a toda a equipe, a Juliana, do nosso secretariado. Padre Osmar, de coração, muito obrigado. E eu pediria, se não fosse pedir demais, que o senhor invocasse a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre as comunidades, as lideranças do nosso Regional Sul 4, Santa Catarina, e, por que não, da Diocese de Crato, estado de Ceará. Eu vi uma mensagem aqui de Minas Gerais também, acho que é a Margosa, ali apareceu ali também, né? Maravilha. Mas eu espero, assim, Padre Antônio, que eu tenha conseguido passar um pouco alguma mensagem. Com certeza, Poço de Caldas está aqui, ó, na paróquia São João Bosco, Minas Gerais. Passado um pouco a mensagem central de Efésios, dentro desse mês da Bíblia, nós tivemos aí no mês de setembro muitas lives sobre a carta aos Efésios. E cada professor, cada expositor tem o seu jeito também de apresentar as suas ideias, né? A partir também do texto base, foi ali que eu me mergulhei, e também de outras pesquisas que eu fiz aqui. Então, eu espero que eu tenha, assim, conseguido passar, né? E eu passo, então, a bênção, vou dizer só essa primeira parte, do hino que a gente aprofundou ontem, que dizia assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. E essa bênção, então, eu desejo a todas as pessoas que nos acompanharam nos diversos lugares aí de Santa Catarina, do Brasil. Que ela desça sobre as nossas comunidades, sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau. Abraço.